Boa noite. O governo admite inconformidades nos salários pagos com base na tabela salarial única. Os critérios de idade, carreira e tempo de serviço criam distorções nos ordenados. O ministro da Economia e Finanças disse que para já será dado prioridade ao pagamento do salário mínimo duplicado. No âmbito da implementação da lei que aprova a tabela salarial única, o Governo tem vindo a trabalhar para criar as condições para a sua implementação, tendo já aprovado nesse quadro 3 regulamentos. O primeiro, relativo aos critérios de enquadramento dos funcionários e agentes de Estado. O segundo, relativo ao quantitativo dos suplementos. E o terceiro, que diz respeito à tabela salarial. Na sessão de hoje, o Conselho de Ministros fez apreciação do processo de implementação das reformas associadas à implementação desta tabela e constatou que, desde o início do processo de enquadramento a 23 de junho, cerca de 80% dos funcionários e agentes de Estado estão já com enquadramento concluído. Metade destes tem um processo de enquadramento aprovado, portanto estão em conformidade. Constatou ainda estarem em funcionamento as comissões que têm a responsabilidade de proceder à monitoria do processo de reenquadramento e também para a gestão das reclamações que são associados normalmente a processos de mudança que lidam com pessoas, sobretudo numa circunstância mais complexa, como é o caso dos funcionários de Estado, que têm um universo mais amplo e também que estão em toda a extensão do território nacional. Constatou ainda que, do conjunto das reclamações que estas comissões têm vindo a receber, existem várias situações de inconformidade. Dentre as reclamações, muitas têm a ver com a aplicação dos critérios de idade e de tempo de serviço na carreira, que criam distorções que põem em causa os objetivos que levaram à aplicação deste procedimento. Mas também existem casos que têm a ver com o tempo de serviço e de presença na carreira, que depois criam estas situações que, no entender do Governo, têm que ser geridas para que ninguém saia prejudicado no quadro da implementação desta reforma. Algumas das correções só podem ser resolvidas com a articulação entre o Governo e outras instituições de soberania. Por isso, o Governo vai seguir para este passo, se mostrar requerido. Entretanto, uma vez que a lei está em vigor, vamos prosseguir com o pagamento dos salários relativos ao mês de julho de todos os funcionários e agentes de Estado que têm a sua situação salarial em conformidade, tomando como prioridade os funcionários enquadrados no nível salarial 1, que têm, sobretudo, o salário mínimo, que no quadro da implementação deste processo foi duplicado, passando de 4.656 meticais para 8.756. Este processo deve abranger cerca de 21 mil funcionários e agentes do Estado. Uma vez que a fixação desta base não toma em conta os critérios de idade e de tempo de carreira, e que resultou, portanto, de uma média entre aquilo que era pago no quadro da administração direta do Estado e no quadro da administração indireta, havendo, entretanto, a possibilidade
de alguns funcionários que inicialmente estavam no nível 1 poderem ver a sua situação revista em face da aplicação dos outros critérios. O Governo decidiu ainda proceder ao pagamento do salário do mês de julho dos demais funcionários de Estado, incluindo os dirigentes de Estado, com base nas tabelas salariais existentes antes do início da entrada em vigor da tabela salarial única e proceder ao pagamento com retroativos com efeito a julho deste ano, logo que as situações por esclarecer, por resolver, sejam devidamente tratadas. Este levantamento das situações de constatação, para além da articulação com as comissões que têm a responsabilidade de proceder ao acompanhamento do enquadramento, resultou também da interação com vários grupos profissionais, médicos, professores e outros, e continuamos, portanto, a fazer a recolha de informação para dar o devido tratamento da situação, assegurar que sejam devidamente tratadas, resolvidas e que permitam que o Governo dê prosseguimento ao processo de implementação da tabela salarial única. Ainda hoje, o Conselho de Ministros nomeou Manuela Rebelo ao cargo de Presidente do Conselho de Administração do Fundo Nacional de Energia. Reviu também os critérios para a nomeação dos secretários permanentes dos ministérios e dos secretários de Estado. Afastada do cargo de Vice-Ministra dos Transportes e Comunicações em junho passado, depois de ter ficado nesta posição desde maio de 2010, Manuela Joaquim Rebelo volta a dirigir uma instituição pública, agora como Presidente do Conselho de Administração. O Governo aprovou a resolução que nomeia Manuela Joaquim Rebelo para o cargo de Presidente do Conselho de Administração do Fundo Nacional de Energia, FUNAE. Entretanto, o Executivo decidiu ser mais rigoroso para os que pretendem ser secretários permanentes de ministérios e secretarias de Estado setoriais ao aprovar o decreto que estabelece critérios de nomeação e competências. O que acomoda essencialmente, sob a perspectiva da maior incidência à qualidade que se pretende. Primeiro é que para agora está a exigir-se critérios como ser especialista da administração pública ou especialista em algum ramo de atividade em concreto, dependendo do setor para o qual se concorre, e ter exercido no mínimo de 5 anos, portanto, do cargo de chefia, direção e chefia, ou então ser licenciado com pelo menos 15 anos, portanto, de trabalho na administração pública, no mínimo 10 deles ter exercido a chefia, portanto, em algum setor em concreto. Foi também aprovado o Plano de Ação para a Pessoa Idosa 2022-2029, que visa reforçar a proteção a este grupo. Um avião da LAM aterrou de emergência no aeroporto de Chimoio devido ao mau tempo. A situação gerou pânico entre os passageiros. A aeronave fazia o trajeto Nampula-Maputo. Foi por volta das 6 horas que o aeroporto de Chimoio recebeu o alerta que iria ocorrer uma aterragem de emergência de um avião das linhas aéreas de Moçambique que fazia o trajeto Nampula a Maputo. O avião não conseguiu aterrar em Maputo devido ao nevoeiro que se fazia sentir na cidade capital. Os passageiros entraram em pânico e já em terra disseram que a situação embaraçou as suas agendas. Fiquei com medo. Sim, foi uma coisa mesmo. Nunca passei por isso, então uma coisa constrangedora. Viemos parar aqui em Chimoio. Alguma agenda sua ficou comprometida? Claro que sim. Claro que sim, porque o meu voo era para dia 18, mas foi alterado para o dia 19. Eu tinha que trabalhar, mas não consegui fazer isso. É complicado, é a nossa LAM. Entretanto, a LAM emitiu esse comunicado que refere que os passageiros e a tripulação estão bem e a receber indicações de acordo com o previsto nos procedimentos para situações de género. O teor do comunicado não condiz com a realidade porque no terreno a situação e as queixas prevalecem. Se tivessem pedido desculpas seria melhor. Não pediram desculpas. É lamentável. Serviram-nos uma refeição, mas não dignifica.
como a LAM, nem uma água, nem nada. Já ficamos toda a manhã sem assistência, sem água, sem nada. E talvez aquela hora das 14, 13 é que tivemos um almoço, não é? Já na tarde desta terça-feira, quando a temperatura tornou-se própria para a realização de voos, os passageiros foram surpreendidos com a informação de que o avião já não podia levantar voo porque durante as tentativas de aterragem em Maputo e Beira acabou ficando sem combustível e esperava-se que o mesmo saísse via terrestre da cidade da Beira. Até por volta das 17 horas, altura em que a nossa equipa de reportagem saiu da pista do aeroporto de Chimoio, o voo ainda continuava lá porque o combustível ainda não tinha chegado. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. Afinal, não são todos os transportadores de passageiros filiados a cooperativas que já receberam o dinheiro das compensações prometido pelo governo. Ainda assim, a Agência Metropolitana de Transportes de Maputo diz que já pagou compensações a pelo menos 10 cooperativas. Com a subida do preço dos combustíveis, os custos operacionais para o setor de transporte de passageiros tornou-se insustentável, segundo alguns operadores. E para que não falte transporte e não haja agravamento da tarifa, o governo acordou com os transportadores da região do Grande Maputo um mecanismo de compensação ao transportador. Segundo a Agência Metropolitana de Transporte de Maputo, o dinheiro já está nas contas bancárias das cooperativas. Mas este dinheiro ainda não chegou a todos, como diz Rodrigues Tsukane, da Cooperativa de Transporte do Corredor 1, que tem 79 autocarros na sua frota. Alguns operadores que têm autocarros entregues pela AMT já receberam, mas todos os outros estão em grande maioria na Cotrac 1, que receberam autocarros do FTC, ainda não receberam. Ainda não caiu o dinheiro nas suas contas. Tentamos algum contacto com a área de finanças da AMT, mas infelizmente não conseguimos, portanto, nenhuma resposta, porque por alguma razão não atenderam os telefones. A Cotramar, com 21 autocarros a operar na rota Marraquém, cidade de Maputo, até agora diz ter recebido compensações referente a 6 autocarros. Agora a pergunta é esta, que agora eu levanto mesmo a quem de direito, porque ainda não temos o feedback, estamos sempre a perguntar, e como é que é, será que a outra pessoa já recebeu, mas até aqui falei mesmo com o presidente e ele disse que era um assunto que ia falar a nível talvez da FEMATRO mesmo, da AMT, para perceber o que está em volta desse assunto. Para as associações de transportes da cidade de Maputo e Matola, que congregam os operadores privados que operam os chamados minibuses e clusters, que têm muitos dos seus membros não licenciados, também ainda não recebeu nenhum valor. Ainda não há ninguém que eu conheça que tenha recebido ainda até este momento. Mas há essa perspectiva. Por exemplo, amanhã o primeiro lote vai avançar de documentos para a FEMATRO e depois vai para a agência. O que está neste momento a constituir impasse é a falta de regularização? É a regularização dos documentos. Ainda há um pequeno problema em relação aos transportadores privados, singulares, que estão filiados às associações. Compreendemos também, por um lado, a nível da cidade de Maputo, porque a maior parte dos transportadores não estavam licenciados. Para o esclarecimento deste assunto, contactamos o administrador financeiro e dos recursos humanos aqui da Agência Metropolitana de Transportes de Maputo. Este, por sua vez, disse-nos que a esta altura está empenhado em procurar aferir quantos meios circulantes, isto é, autocarros, estão operacionais junto às cooperativas e também garantiu que já foram efetuados pagamentos quase para todas as cooperativas, faltando apenas 2, e remeteu-nos para esta quarta-feira, logo cedo, para dar esclarecimentos detalhados e provar que efetivamente a Agência Metropolitana de Transporte de Maputo já pagou às cooperativas. Gaspar Chirinda, Amândio Borges, STV. Há transportadores de passageiros que operam ilegalmente na cidade de Maputo. Os chapeiros culpam os proprietários das viaturas
de negligência no licenciamento. O município de Maputo diz que não vai tolerar nenhuma violação à lei. Já iniciou o processo de licenciamento massivo dos transportes semicoletivos de passageiros na cidade de Maputo, uma das condições para o acesso ao subsídio ao passageiro prometido pelo governo para fazer face aos atuais preços dos combustíveis. No entanto, diante deste processo, há transportadores que vêm operando há mais de 2 anos ilegalmente e as razões são várias. O que interessa é o valor. Não sei se o bolso tem um valor nesse momento, mas os requisitos também são muitos. Sim, a licença em si precisa de 10 requisitos. Não é fácil também. A pessoa acaba desistindo com esses 10 requisitos. Eles devem nos facilitar, não os transportadores, não dificultar-nos. E falando de dificuldades, Elton Guamp até está licenciado, mas fala de casos de ilegalidade causados pelos proprietários das viaturas. Outros patrões até desleixam-se porque sabem eles também de que mesmo vão fazer de tudo, vocês vão chegar a esse. Mas isso é o que contribui para ter esse espécie de patrão dizer que vão lá e nós queremos trabalhar. Porém, a possibilidade de receber subsídios faz muitos mudarem de ideias. Depois da situação da pandemia, houve aquela abertura dos carros circularem com licenças caducadas e tudo. Na verdade, cada dificuldade da situação em que estávamos a passar, em algum momento andamos com licenças caducadas por 2 anos. E agora, por causa da situação, da compensação e tudo, houve a necessidade de virmos regularizar, que é para nos beneficiar do subsídio também. Por seu turno, a Direção de Mobilidade, Transporte e Trânsito do município de Maputo rebate ao afirmar que os requisitos para o processo são simples de tratar. Por isso, fará de tudo para lutar contra o mal. Existe todo um trabalho que é feito pelas brigadas de fiscalização. Temos brigadas multissetoriais, não só a Polícia de Trânsito, a Polícia Municipal, temos igualmente agentes da própria Direção de Mobilidade, Transportes e Trânsito e contamos também com fiscais das próprias cooperativas e associações de transportadores. É um trabalho que acontece regularmente no sentido de fiscalizar e verificar aquilo que são os operadores que estão e não estão licenciados. Desde o início do processo, já foram licenciados perto de 800 operadores num universo de cerca de 1.200 viaturas. Mais de 200 estudantes do Instituto Industrial de Maputo não têm certificados há sensivelmente 3 anos. Devido à situação, alguns estudantes perdem vagas de emprego e outros não conseguem ingressar à universidade. E a minha planificação era terminar o instituto e continuar com a faculdade para fazer o nível superior. Ou procurar trabalho, né? O plano era ou trabalhar de dia, de noite, continuar com a faculdade, mas esses planos todos foram abaixo. Não são apenas os planos de Hermínio Aristides que foram frustrados. Já passam 3 anos que mais de 200 alunos do Instituto Industrial de Maputo esperam receber seus certificados de conclusão de curso. A situação já está a prejudicar os alunos. Sem certificado não tem como. As empresas exigem certificados. Exige. A única coisa que o Instituto dá é declaração e não serve para nada. Não posso continuar com o ensino superior. Diversas oportunidades, mas por falta de requisito que é o certificado, eles me descartaram. No dia 17 de junho, os alunos realizaram uma manifestação que culminou na Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional, onde receberam um prazo de 2 semanas. Um mês depois, não há uma solução. Dizem que a ANEP levou aquela pauta, aquela lista que vem na pasta para poderem fazer a lista, aquela lista dos formandos que já podem fazer o pedido de certificado. Só que dizem que a ANEP ainda não fixou a lista, então. Fonte do Instituto, sem gravar entrevista, revelou que o diretor do Instituto foi afastado da função há 1 semana por conta da situação. O responsável interino da escola disse que o assunto está nas mãos da Autoridade Nacional de Educação Profissional, que emite os certificados.
Mas a ANEP diz que o problema está com o próprio Instituto Industrial. O problema mora na escola, porque a ANEP, os alunos podem vir aqui, mas eu não conheço os alunos. Eu é que assino os certificados. Mas nós não conhecemos os alunos, dependemos da informação que vem de cada escola. A escola é que tem que organizar os processos e enviar para aqui. Aliás, por outro lado, nós vamos lá verificar, sim senhor, as aulas foram dadas, todos os módulos ou disciplinas foram dados, validamos e pronto, emitimos certificados. A situação deixa os estudantes agastados e desesperados, pois nem sequer sabem se foram aprovados ou reprovados. Eu, por acaso, fechei tudo em 2019. 2020, 2019, fechei. E até hoje não há nenhuma resposta, não há nada, pelo menos pauta, que diz que meu assunto é este aqui. Está tudo organizado, isto aqui, não tem pauta nem nada. Então. Num documento a que a STV teve acesso, o Instituto Industrial de Maputo teve que intervir a favor de um estudante da Faculdade de Engenharia da UEM que corre risco de expulsão. Na carta emitida na última segunda-feira, a instituição de ensino reconhece que não há condições criadas para a emissão de certificados. Estamos, porém, cientes e a envidar esforços ao nosso alcance com vista à regularização dos processos, pelo que solicitamos de vosso lado o alargamento do prazo que lhe foi concedido. A STV sabe que há alunos que esperam por certificado há mais de 5 anos e que os problemas do Instituto Industrial de Maputo incluem a falta de material para imprimir pautas. Um agente da Unidade de Intervenção Rápida é acusado de disparar contra um cidadão na cidade de Pemba. Ainda não são conhecidas as razões do ato. A bala, supostamente disparada por um agente da Unidade de Intervenção Rápida, raspou a costela direita e foi parar no braço de um jovem de 26 anos que desde a madrugada do último sábado está internado no Hospital Provincial de Pemba, capital de Cabo Delgado. Minha cunhada sai do quarto, bate minha porta do quarto para eu poder ir abrir o portão para meu mais velho poder entrar. Eu saio fora. Estou a abrir o portão, estou a pegar meu mais velho, estou a puxar para o quintal. De repente aparecem 2 jovens de civil, não sei de onde é que saíam. De repente só estão a disparar sem nenhuma causa, né? Sempre menos cumprimentar nem nada, só de repente eles dispararam. Eu, no momento, pedi socorro, gritaram a pedir socorro, socorro. Eles, quando me viram que eu já estava mal, eles se meteram em fuga. Quando meu irmão também grita socorro, socorro, vão atrás deles, conseguiram pegar um lá no quartel. O outro que executou, até agora não lhe encontraram. Qual quartel? Quartel da UIRE. Mas o que é que te faz dizer que são polícias? Quando aconteceu, vieram mais 3. Um de calções, armado também com uma PK. Sim, quando eu já estava deitado embaixo. Quando estiveram a recolher para poder ir para o hospital. O jovem já não corre o risco de vida, mas continua com a bala alojada no braço. Ao nível do braço ele tem uma fratura exposta, secundária ao ferimento por arma de fogo, e tem uma ferida na parede torácica. Ele, nesse momento, está estável, está fora de perigo. Este é o 3º caso de baleamento de civis protagonizados por agentes da lei e ordem na cidade de Pemba, num espaço de 1 ano, um dos quais terminou na morte de uma pessoa. Apesar de estar fora do perigo, a vítima continua aqui no Hospital Provincial de Pemba a receber cuidados médicos. A STV procurou ouvir o Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique aqui em Cabo Delgado, mas não obteve resposta. De Pemba, Isidina Chá, STV. O enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas e presidente do Grupo de Contacto, Mirko Manzoni, felicita o presidente da República pela nomeação de Raul Domingos ao cargo de embaixador de Moçambique junto à Santa Sé. Segundo Mirko Manzoni, o gesto do presidente da República é histórico para o país,
pois é a primeira vez que um membro da oposição é nomeado embaixador. Ademais, ainda de acordo com Mirko Manzoni, esta é mais uma evidência dos avanços que têm sido feitos pelo governo para construir um Moçambique mais inclusivo e é exemplo de compromisso contínuo com o processo de paz e reconciliação nacional. A importância que o governo atribui à inclusão também foi evidente ao longo da implementação do Acordo de Maputo de Paz e Reconciliação Nacional. Nos últimos dias, mais 36 desmobilizados da RENAM assumiram funções na Polícia da República de Moçambique. A fechar, o documento diz que Mirko Manzoni elogia o Presidente da República e as partes pelo seu empenho contínuo na construção de um Moçambique diferente. Com esta paz, Moçambique está no caminho para um futuro mais próximo, segundo conclusões de Mirko Manzoni. É momento de observarmos agora uma curta pausa, mas antes o câmbio para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. Há laranjas a apodrecer no mercado grossista do Zimpeto, na cidade de Maputo. Os vendedores estão a somar prejuízos por falta de clientes. Neste contentor de lixo, no mercado grossista do Zimpeto, passou a ser quase que normal ver frutas estragadas, neste caso, laranjas, a serem deitadas fora. O motivo é um e único: o elevado custo de vida. Muita gente, eu me 10 caixas assim. Yakuini, yakubol, imacaini, na mal. Washivo, avachave. Já passam exatas 3 semanas que Fátima e sua filha entraram no mercado grossista do Zimpeto, cidade de Maputo, com caminhoneta cheia de laranjas e não conseguem vender. Para conseguir alguma venda, tiveram de baixar o preço das laranjas. Lá é a 200 lá, vai encaixar. Lá já é a 230, lá é a 150. Geralmente levavam 4 dias para vender toda a mercadoria, mas há muitos carros, quero dizer que a procura é menor. Então, laranja uma pessoa pode vender uma semana, pode vender mais que uma semana. Depende, também tem a ver com a qualidade que a pessoa traz. Alguns munícipes entrevistados pela STV justificam que não compram devido ao alto custo de vida. A vida está muito cara. Estou a tentar gerir assim mesmo. Em vez de eu comprar as quantidades que eu comprava, diminuir algumas quantidades. Estou a comprar metade daquilo que eu comprava. Mas é difícil porque as contas não saem. Laranja está mais caro, vale a pena banana. Banana que sai razoáveis, mas é difícil. Mais de 1.000 alunos estudam ao relento e sentados no chão, no distrito de Gondola, província de Manica. O cenário pode mudar nos próximos meses. O município de Gondola e parceiros estão a investir 55 milhões de meticais para construir salas de aula. Este é o cenário que a STV constatou em muitas escolas da vila de Gondola. Há alunos ao relento, algumas em tendas improvisadas e outras em barracas. Os bancos, estes têm que ser trazidos de casa. Quando chove, as aulas são interrompidas. Um cenário que pode passar para a história nos próximos 3 meses, quando essas salas de aula em construção estarem em funcionamento. No nível da escola de Lorena, estamos a construir 6 salas de aulas, laboratório, biblioteca, blocos administrativos. Teremos 5 sistemas de abastecimento de água. Nós tínhamos cerca de 1.200 crianças que tinham problemas do local para a licionação. E nós tínhamos improvisados salas-tendas para albergar estas crianças. Elton Tomás, empreiteiro que executa as obras, garante que as mesmas serão concluídas no período previsto. No dia 30 de novembro, concluiremos com os trabalhos para cumprir com aquilo que são prazos contratuais entre o dono da obra e o empreiteiro. A vila de Gondola necessita atualmente de pouco mais de 120 salas de aula para tirar debaixo das árvores a cerca de 2.000 alunos. Cerca de 70 alunos desistiram da escola no distrito de Mague, província de Tete. Os dados do primeiro semestre deste ano são do governo provincial.
Uma mulher foi condenada a 30 anos de prisão por ter sido a mandante de 2 raptos na cidade da Beira. O Tribunal Judicial de Sofala diz que a arguida pedia 45 mil meticais para o resgate das vítimas. Esta é a cidadã Fátima Rosina Chossana, que em finais do ano passado raptou 2 menores de 3 e 7 anos de idade no bairro da Munhafa, na cidade da Beira, em momentos diferentes, cujos pais eram pessoas próximas, e ela exigiu resgates de 50 mil meticais para cada um. Depois de negociações, foram pagos 20 e 25 mil meticais, respectivamente. Ela foi detida dias depois e o julgamento que vinha ocorrendo nas últimas semanas terminou hoje com a condenação da mesma, sem atenuantes, apesar da mesma ter confessado o crime. A pena única de 30 anos de prisão maior. Em relação à indemnização, fixa-se uma indemnização no valor de 200 mil meticais, sendo 100 mil meticais a favor de cada uma das vítimas pelos danos patrimoniais e não patrimoniais causados. O juiz mostrou-se preocupado com a generalização de raptos em todas as camadas sociais, que para ele é uma forma muito humilhante de tratar um ser humano. Não é o tipo de rapto que estávamos habituados a ouvir. Significa que até aquele que vende tomate no maquininho pode ser raptado. E é bastante deplorável o que nós acompanhamos neste processo. Rapto, por causa de 10 mil, 15 mil meticais, é uma verdadeira deterioração do nosso tecido social. Portanto, é muito grave e quando é assim, como forma única, a nossa única arma que temos para desencorajar esse tipo de situações é aplicar o que a lei prevê, que são as penas máximas. Ainda no mesmo tribunal, iniciou nesta terça-feira o julgamento de 3 cidadãos detidos pelo Cernic há cerca de 2 meses no âmbito de um trabalho operativo preventivo associado a crimes de raptos. Os 3 coarguidos são indiciados de tentativa de rapto frustrado pelas autoridades a um cidadão de origem asiática em fevereiro deste ano. Foram igualmente apreendidas pelas autoridades, no âmbito do mesmo crime, uma viatura e 2 casas na Beira que serviriam supostamente para transportar a vítima e de cativeiro, segundo a acusação do Ministério Público. Nesta primeira sessão do julgamento, os coarguidos negaram todas as acusações e alegaram que as suas confissões contidas nos autos foram colhidas na base de torturas. A próxima sessão terá lugar dentro de 10 dias e contará com a presença dos agentes do Cernic que participaram na detenção dos coarguidos na qualidade de declarantes. Os 5 filhos mais velhos de José Eduardo dos Santos aceitaram realizar o enterro do pai em Angola. No entanto, exigem que o funeral seja feito depois das eleições de agosto. Tornou-se consensual entre a família de José Eduardo dos Santos e o governo que os restos mortais do ex-presidente devem ser sepultados na terra que lhe viu nascer, Angola. Entre acusações e discórdias, eis que os 5 filhos mais velhos de dos Santos reagiram a uma carta a manifestar o seu interesse em sepultar o seu pai em Angola. Entretanto, para que isso se efetive, os filhos determinaram que o sepultamento fosse depois das eleições a decorrerem em 24 de agosto. De acordo com uma carta citada pela Lusa, os filhos do ex-presidente angolano dizem que a realização de um funeral nacional deverá previamente criar e assegurar todas as condições físicas e de segurança do nosso ilustre pai e, para tal, ser construído um mausoléu que albergará os restos mortais do nosso pai de forma digna e honrada. O local de repouso final do engenheiro José Eduardo dos Santos deve ser digno da sua contribuição histórica e do seu legado político. Os filhos mais velhos do ex-presidente angolano, alguns dos quais na mira da justiça, pediram ainda uma lei de amnistia geral e o fim dos processos judiciais e constitucionais contra muitos angolanos, invocando o legado de paz e de reconciliação nacional do pai. De acordo com a Lusa, Chizé, uma das filhas de José Eduardo dos Santos, disse desconhecer a carta supostamente assinada pelos 5 filhos. Entretanto, comunga com algumas informações, como o caso da realização do funeral do pai em Angola. O chefe da diplomacia europeia, Joseph Borrell, diz que o desbloqueio de cereais retidos na Ucrânia é uma questão de vida ou morte. Joseph Borrell salienta que não se trata de nenhum jogo diplomático.
É momento de observarmos agora mais uma curta pausa. Mas antes, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pela capital, Maputo. São esperadas temperaturas de 19 mínima e 27 de máxima. A previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado. Chuviscos também para Xai-Xai em Gaza, 18 de mínima e 28 de máxima. Em Ambana, a previsão de céu limpo, uma mínima de 19, uma máxima de 16. São as temperaturas esperadas. Avançamos agora ao centro do país. Começamos por Beira, em Sofala, 19 de mínima e 25 de máxima. Chuviscos e céu ligeiramente nublado. Mesmo cenário para Chimoio, em Manica, 15 de mínima e 23 de máxima. Climane, não foge a regra, 20 de máxima e 20 de mínima e 28 de máxima. Tete, previsão de céu limpo, 19 de mínima e uma máxima de 29. Avançamos agora ao norte do país. Começamos por Nampula, província com o mesmo nome, 16 de mínima e 26 de máxima. Céu ligeiramente limpo. Céu limpo para Lixinga, em Niassa, 9 de mínima e 22 de máxima. Já em Pemba, a previsão de chuviscos e céu ligeiramente nublado, 21 de máxima e 21 de mínima e 26 de máxima. Até já. De volta às notícias. Olhamos agora o desporto. Lourdes Mutola está a caminho dos Estados Unidos da América, onde será homenageada esta semana. A homenagem à menina de ouro é feita pela organização do Campeonato do Mundo de Atletismo. A delegação de Moçambique está a intensificar os treinos para os Jogos da Commonwealth. Os atletas querem trazer o maior número de medalhas para casa. Os Jogos vão decorrer já em agosto, em Inglaterra. Há 10 dias para o arranque da competição, a delegação moçambicana intensifica a preparação para os Jogos da Commonwealth. Alicia Mateus, uma das atletas que irá representar o país na modalidade de natação, acerta os últimos detalhes antes da competição. Melhorar os meus tempos, aproximar-me cada vez mais dos recordes absolutos e glorificar o país. No atletismo, a corrida é contra o tempo. Ancha, Alex e Edio reinventam-se perante as adversidades, até porque a perspectiva é manter o ritmo e a competitividade, de modo a chegar aos Jogos com a frescura necessária. Melhorar as minhas marcas e levar Moçambique ao pódio, se possível. A variar as horas do treino para me adaptar à temperatura. Dar o máximo e talvez voltar com mais um recorde nacional. A delegação moçambicana para estes Jogos será composta por 15 atletas. O boxe é a modalidade que tem o maior número de atletas. A partida da delegação moçambicana está prevista para esta quinta-feira. A delegação de Moçambique intensifica os treinos para os Jogos da Commonwealth. E agora vamos ao encontro de Boaventura Mocipo para os destaques do Noite Informativa de hoje. Mocipo, boa noite. Boa noite, Zaura. Boa noite aos nossos telespectadores. Não há tabela salarial única ainda. O governo recuou e não vai implementar este mês, na totalidade, a reforma salarial. O ministro da Economia e Finanças, Max Tonela, deu hoje a cara e reconheceu falhas no processo. Aliás, as últimas entrevistas concedidas pelos representantes dos Ministérios da Economia e Finanças, da Administração Estatal e Função Pública eram sintomáticas de que as contas estavam mal feitas. O pai da tabela salarial única chama-se Adriano Maleano. É ele quem pensou na reforma salarial. Max Tonela entrou, apropriou-se da iniciativa e recentemente deu uma entrevista onde garantiu aos moçambicanos que neste mês de julho esta tabela salarial única entraria em vigor. Falhou e não anunciou uma nova data para a entrada em vigor desta reforma salarial. É importante destacar que o Estado em Moçambique é o maior empregador, com perto de 400 mil funcionários e agentes. O anúncio da reforma salarial criou uma expectativa alta, a ideia de que os salários dos funcionários públicos seriam revolucionados. É importante também destacar que a expectativa é o oxigênio da economia e das decisões financeiras que as pessoas tomam. Vamos discutir estas falhas, especialmente porque a responsabilidade política pelas falhas assumidas hoje por Max Tonela, estas
continuam solteiras. Vamos discutir este tema hoje aqui no Noite Informativa como um tema de fundo com Boris Gamiri e Job Fazenda. Ainda hoje, entrevisto em direto o novo chefe da diplomacia moçambicana na Santa Sé, Raul Domingos. Vou perguntar diretamente ao Raul Domingos o que negociou com o presidente da República para seguir para a Santa Sé. Vou questionar qual é o seu futuro político, pessoal e também do seu PDD, um partido que nunca teve grande expressão. Aliás, depois de ter saído da Renamo, Raul Domingos quase que desapareceu politicamente. Ainda no Noite Informativa de hoje, vamos continuar a olhar para o adiamento da leitura da sentença das dívidas ocultas. Há 12 aspectos, portanto, fomos ouvir o que disse o juiz durante todo o julgamento, sobretudo a parte inicial. O juiz Efigênio Batista, afinal, disse que conhecia todo o processo, tinha lido todas as 15 mil páginas. Lembremos-nos também que disse que não admitia lições de direito de ninguém. Como é que este juiz, hoje, em 4 meses, não conseguiu produzir a sentença? Vamos olhar para um outro dado, a data que o período que Efigênio Batista pede agora para produzir a sentença é mais longo que o período inicialmente estabelecido. Este é um tema que também vai ser abordado por Job Fazenda e Boris Gamiri. Já a seguir, na STV Notícias, eu e os meus convidados aguardamos por si, caro telespectador. Até já. O convite está feito daqui a pouco no canal de notícias. Chegamos ao fim do Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Boa noite e até amanhã.